Eu quero, como tema para essa noite, nós que estamos orando pelos nossos sonhos, nossos projetos, todos nós temos sonhos, é gostoso que todos nós temos sonhos, né? A gente conversa com um, conversa com o outro, a gente tem planos, né? Temos sonhos, temos projetos, isso é maravilhoso, isso é vida, todos nós temos sonhos, mas eu quero nessa noite trazer como tema para a nossa meditação: não temas, pois é Deus quem te conduz. Não temas, pois é Deus quem te conduz. Lá em Êxodo capítulo 13, do versículo 20 ao 22, porque é um texto bem conhecido, então eu vou ler apenas esses dois versículos. Êxodo capítulo 13, do 20 ao 22, diz assim, ó: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Apenas esses dois versículos, depois nós estaremos lendo alguns outros, porque nós conhecemos essa passagem muito bem, e nós não precisamos temer quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, porque Deus, Ele conduz os nossos caminhos, a nossa vida. No momento que nós fazemos uma aliança com o Senhor, é Ele que passa a direcionar, a dirigir as nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus é incisiva em afirmar, em falar para você: não temas, não tenha medo, tão somente seja forte e corajoso, porque esse é uma realidade. Durante a nossa caminhada pelos desertos da vida, pelo tempo de existência em que nós enfrentamos. Pega uma água lá, Juninho, para mim depois, fazendo favor. Nós enfrentamos muitos desafios, isso é sabido já. Nós enfrentamos inúmeros desafios, temos falado muito sobre isso, né? E nós temos uma aliança com o Senhor. Esses desafios, nós vencemos esses desafios, nós passamos por essas adversidades, e mesmo muitas vezes nós achamos que nós não iremos conseguir ultrapassar esses desafios, e lá na frente nós olhamos para trás e nós percebemos que nós conseguimos superar esses desafios, esses desertos que nós passamos pela vida, porque nós temos um Deus como nosso guia. Nós temos um Deus que dirige a nossa vida. Nós temos um Deus que afirma que os caminhos dele são melhores do que os nossos caminhos. Nós temos um Deus que afirma que os planos dele são melhores do que os nossos planos. Por isso que ele fala: não temas, eu te seguro. É muito forte isso na palavra. Então, se você fez uma aliança com o Senhor um dia, tenha certeza absoluta que Deus está conduzindo a sua vida, esse tempo de existência aqui e na eternidade, é dirigido por Deus. Nós, quando vencermos esse tempo nosso aqui, nós temos certeza absoluta que nós teremos algo muito melhor para a nossa existência eterna. A palavra de Deus é clara sobre isso. Os caminhos de Deus, a eternidade, olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, possa seguir o seu caminho, a sua caminhada, a sua jornada nessa terra com alegria no coração, porque Deus que conduz as nossas vidas. Então esse texto aqui, essa passagem aqui, ela nos traz lições preciosas que nós precisamos aplicar na nossa vida, nós que estamos nessa trajetória, nessas batalhas, nesses desafios aí cotidianos, né? Desafios que nós temos aí pela vida, mas com a certeza que tem um Deus que cuida das nossas vidas, um Deus que zela pela nossa vida, um Deus que se preocupa com a nossa vida, um Deus que não se esquece de nós, um Deus que nos tem gravado na palma das suas mãos. Então nós temos que apenas descansar,
no Senhor. E eu quero então trazer algumas lições para nós, lições preciosas que esse texto muito conhecido nos traz para a nossa vida. Primeira lição, que cada batalha que enfrentamos, ela serve para nos fortalecer e nos preparar para estarmos em patamares maiores. Toda batalha que nós enfrentamos é um preparar de Deus para a nossa vida. Toda batalha que eu e você enfrentamos, ela serve para nos fortalecer e nos preparar para nós avançarmos, para nós subirmos patamares maiores. O versículo 17 e 18, que nós conhecemos aqui, olha, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Olha só, o 18 fala que Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Então vejam só, Deus ele sabia, o caminho mais curto seria a rota dos filisteus, mas o povo não estava, eles ainda não estavam preparados para enfrentar grandes desafios. Eles precisavam ser preparados por Deus, igual nós. Nós temos desafios, né? Quando a gente é adolescente, eu já fui adolescente um dia, né? Aí o namoradinho, a namoradinha termina, ai, minha vida vai acabar, né? O desafio do adolescente é que a vida vai acabar. Ou quando nós perdemos o emprego, coisas bobas até, nós achamos que o mundo vai acabar por causa disso. E na realidade não é. Depois lá na frente a gente vai ver que tem coisas muito melhores para nós vivermos. Eu citei coisas bobas aqui como exemplo, porque nós não estamos preparados para batalhas. Essa batalha ela é preparada dia após dia. Quando nós chegamos, mais uma vez, quando nós chegamos aí no 60ão da vida, a gente olha para trás e vê quantas batalhas nós enfrentamos, que hoje não é nada para nós, que hoje é coisa, né, sem nenhuma importância. Mas o fato é que cada batalha que nós enfrentamos, nós nos fortalecemos. Nós somos preparados para estarmos em patamares maiores. Então por isso que Deus ele fez o povo não enfrentar uma batalha gigante já contra os filisteus de início, de imediato, mas prepará-los, né? Fazer com que eles passem pelo deserto da vida, para que eles possam estarem preparados, para que eles pudessem então não ficarem estagnados. Quantas pessoas, irmãos, ficam estagnados por não conseguir avançar diante de desafios? Pessoas que se deparam com desafios e elas ficam com medo, como o povo aqui que estava saindo do Egito, eles querem retornar ao seu estado inicial por medo de enfrentar os desafios. Então o homem de Deus, ele enfrenta, ele tem a certeza absoluta que a batalha que ele está enfrentando é para fortalecê-lo e prepará-lo para coisas maiores. Então não se preocupe, se você está enfrentando uma batalha aí na sua vida, não se preocupe, não reclame das dificuldades, porque elas servem para te fortalecer. As dificuldades não são sinais de abandono de Deus. Tem gente que acha que Deus abandonou, né? Não, as dificuldades não são sinais de abandono de Deus, mas oportunidades para fortalecer o caráter e a confiança em Deus. Então, você está enfrentando aí alguma dificuldade? Deus me abandonou? Não, é uma oportunidade que nós temos de nos fortalecer o nosso caráter, fortalecer a nossa confiança em Deus. É necessário o cristão se fortalecer o seu caráter. O cristão autêntico, ele tem um caráter eterno, um caráter celestial e uma confiança sobrenatural também em Deus. Então, não deixe que as dificuldades te estagnem, não fique estagnado diante das dificuldades da vida, mas use esses problemas, essas dificuldades para melhorar o seu caráter, a sua vida, a sua confiança em Deus.
Olha que Sócrates escreveu. Olha que lindo essa declaração de Sócrates. Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. Olha que declaração curta e potente. Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. E o que a Bíblia diz? Quem é o nosso general? Cristo. O nosso general é Cristo. Nós cantamos: o nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos... Então, irmãos, quando se tem um general forte, não haverá soldados fracos. Então, irmão, você é um soldado de Cristo, você é um soldado forte. Então, o problema que você enfrenta, que talvez você venha enfrentar, isso não vai te derrotar, porque você está sob a direção de um forte general. Se Cristo é o seu general, você é um soldado forte. Então, irmãos, enfrente a dificuldade com força, com a autenticidade de um soldado de Cristo, cabeça erguida. Deus, uma época que eu passei uma dificuldade bastante grande, a gente fica, né, cabeça baixa. Deus chegou e falou: não quero você de cabeça baixa, erga a cabeça, eu quero você de cabeça erguida. E aí eu ergui a cabeça, os problemas estavam ali, mas de cabeça erguida nós fomos avançando, e fomos vencendo os problemas da vida. Então é assim que Deus nos quer. É assim que Deus quer um general. É assim que Deus quer um soldado dele. O problema, a Bíblia diz que a palavra de Deus diz que os problemas eles existem. Faz parte da existência humana. E a minha mãe está aqui hoje. A minha mãe é fera, gente. Minha mãe está enfrentando aí as questões de saúde aí com força, e vai daqui, vai dali, corre daqui. Tá aqui hoje bem aí, ó. A gente que está ali acompanhando sabe as batalhas ali. Quantas batalhas já foram vencidas? Venceu o câncer, venceu o infarto, e tá aí. E tá aí, lutando, batalhando, orando. E quantas pessoas com idade muito mais jovem não desistem no meio do caminho? Quantas pessoas? Então, lute, né? É um exemplo, minha mãe é um exemplo de pessoas que lutam pela vida, que amam a vida. Então lute, irmãos. Jovem luta, erga a cabeça, batalha. Há um horizonte enorme pela frente. Então, sob a direção de um forte general, não haverá soldados fracos. Segunda lição: o cuidado de Deus sobre a vida daqueles que fazem uma aliança com Ele é constante. O cuidado de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que fazem uma aliança com Ele, Ele é constante. Ele não é temporal. Ah, Deus cuida hoje, não cuida amanhã, não. Ele é constante, Ele é o tempo todo, né? Parece boba, né? Mas eu vinha de casa de lá pedindo para Deus, para que a gente queria apresentar o coral, foi ensaiado várias vezes, né? A Ágata ansiosa para apresentar o coral, e a chuva ela acaba dando uma, né? É ou não é? Aí eu falei: Deus, a chuva é maravilhosa, nós precisamos da chuva, né? Mas na hora do louvor ali, olha que bênção, irmãos. Então o cuidado de Deus, ele é constante sobre as nossas vidas. Olha só o versículo 21 ao 22. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim eles podiam caminhar de dia e de noite. Então o cuidado de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, ele não é temporal. Ele é constante. Ele é o tempo todo. Ele é amanhã, Ele é depois da manhã, Ele é o mês que vem, Ele é o ano que vem. Olha o que esses pequenos versículos aqui, esse versículo 21, olha o que ele traz para nós, só nesse versículo 21.
Se você examinar aí, ó, ele alivia a nossa caminhada. Olha só o cuidado de Deus, como que ele faz. Daqueles que se entregam mesmo, né? Que fazem uma aliança. Ele alivia a nossa caminhada, de dia uma nuvem, né? Ó, para amenizar o sol, né? Ele vai adiante de nós para nos proteger. O texto nesse versículo 21, dá para fazer uma pregação só nesse versículo 21. Ele vai numa nuvem, ele vai adiante, ele não vai atrás. O texto diz que ele vai adiante, ele vai primeiro. Ele vai primeiro. É o nosso guia verdadeiro. Ele nos ilumina quando enfrentamos trevas. O versículo 21 diz que ele de dia vai numa nuvem, de noite vai numa coluna de fogo, iluminando. Ele está conosco sempre, de dia, de noite. E isso faz com que nós podemos sempre avançar. O crente, o cristão, ele não pode ficar estagnado. Ele tem que avançar, ele tem que crescer. Ele não pode ficar parado, ele tem que avançar, porque há um Deus que nos guia, há um Deus que cuida das nossas vidas, há um Deus que é constante na minha vida e na sua vida. Então o crente, ele tem que crescer, ele tem que avançar, ele tem que ir longe. Isso não é pecado, não. O crente, ele tem que crescer. E todo órgão, toda que não cresce, ele tem algum problema, né? Uma plantinha que você planta ali, ela não cresce, você vai ficar ali. Tem que tacar adubo ali para ela crescer. Tem que ter um crescimento. É necessário um crescimento em todos os aspectos. Crescimento espiritual, crescimento físico, crescimento material. Esse é o Deus que nós servimos. Então, Ele é constante sobre a nossa vida. Outra lição que esse texto nos mostra: quando nós enfrentamos inimigos, não se preocupe. Quando você enfrenta inimigo, não se preocupe. Ai, pastor, eu estou enfrentando. Não se preocupe, eu digo a você, porque o próprio Deus lutará por nós. Quando enfrentar, não se preocupe, pastor, não se preocupe, Deus, Ele vai lutar. Deus, Ele vai estar na frente da batalha. Olha o versículo, capítulo 14, o versículo 13 e o 14. Capítulo 14, olha o que diz, versículo 13 e 14. Olha só. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes. E eles estavam de frente do mar, né? E vejam o livramento que o Senhor lhe trarás hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme. Fica tranquilo. Apavorado, não. Fez uma aliança com o Senhor, não se preocupe. Os inimigos, eles fazem parte da trajetória. Os inimigos, eles estão o tempo todo. Mas não se preocupe. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. O salmista nos diz: por que a gente fica preocupado? Eu tenho que crer na palavra. O salmista diz: entrega o seu caminho, Salmo 37:5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele deixará claro como a luz do meio-dia. Olha que maravilha. Então, irmãos, não se preocupe. Quando enfrentar os problemas aí, vai ter. Ai, pastor, vai ter. O problema faz parte. Mas não se preocupe, né? E qual o inimigo que você tem enfrentado? Eu pergunto. Qual o inimigo que você tem enfrentado? Aí eu faço outra pergunta a você: você está lutando somente com as suas forças, ou você está pedindo a ajuda do Senhor? Porque tem gente que se mata com a força dela, e as nossas forças são limitadas, elas são limitadas. Melhorando o português aqui, as nossas forças, elas são limitadas, mas o nosso Deus, Ele é ilimitado. Quando nós colocamos as nossas dificuldades, os nossos problemas nas mãos de Deus, a sua força é ilimitada. E aí, será que nós estamos nos preocupados em demasia? Então não se preocupe, né? Enfrentar o inimigo, não se preocupe. E última lição que os textos nos mostrem: avance rumo à conquista dos seus projetos e sonhos, pois Deus está com você e te ajudará. Avance rumo ao projeto, aos seus sonhos.
avance. Não fique pelo meio do caminho. Avance. Irmãos, eu quero deixar claro aqui, antes de ler o texto, nós quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nós já temos a eternidade com o Senhor. Isso é garantido. Quando você entrega a sua vida, faz uma aliança com o Senhor, a eternidade já é um prêmio máximo que nós recebemos. É o ainda não. Mas existe o já. O já, o que é, pastor? É aquilo que nós recebemos agora. Nós recebemos um cuidado todo especial agora já. Então, não fique parado. Não é pecado você correr atrás dos seus sonhos, seus projetos, pois Deus está com você. Capítulo 14, 15, versículo 15, diz assim, ó. Então, disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Sigam avante, marchem. E o versículo 19 e 20, para a gente fechar aqui. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não pudessem aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então, não se preocupe, avance rumo à conquista dos seus sonhos, seus projetos. Deus está com você e vai te ajudar. Deus vai nos ajudar. Siga avante. Tem um projeto que envolve a obra de Deus, o reino de Deus, que faz parte da sua vida. Vai à frente. Avance, porque Deus está com você. A palavra de Deus diz que Deus, Ele jamais nos abandonará, jamais nos deixará. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós somos soldados de um grande general. Nós somos soldados, nós somos um exército fortíssimo. Por isso que ontem nós tivemos reunião dos músicos. Eu falei: você não está sozinho, igreja, você não está sozinha. Chama os irmãos. Nós somos um exército. Um exército precisa estar unido. O exército separado, ele não funciona. Um soldado lá, outro cá, não. Nós temos que estarmos juntos aí. Nós somos uma grande família. A igreja é uma grande família, irmãos. E nós precisamos nos unir a partir daqui, a partir de igreja, casa de oração. A partir desse local, nós precisamos estar unidos. Então, colhe aí. O irmão está com uma dificuldade, colhe nele, abrace ele. O irmão está com um projeto de vida, abraça aquele irmão, vai com ele, fortaleça aquele irmão. Você seja a boca de Deus na vida daquele irmão. Seja a boca de Deus, ajude naquilo que for preciso. É assim que é a igreja, irmãos. Isso é igreja. A igreja não existe separatismo. Eu fui no domingo no culto, aí na segunda-feira eu vou embora e esqueço. Não, esteja junto. Esteja atento à vida do irmão, do jovem. O jovenzinho está ali, cola nele, abraça ali. Os ministérios da igreja funcionam para isso, irmãos. Os pastores não conseguem ir em todo lugar, mas existem as mulheres, existem os jovens, existe para isso. E se ajudar mesmo, porque é Deus, nós somos Deus aqui na terra, nós somos ajudantes de Deus. Amém? Nós estaremos celebrando a ceia nesse momento, e eu convido o casal que estará nos ajudando a distribuir os elementos. Vem cá, o Eusébio e a Marilúcia. Nós estaremos